Bom dia, eu sou a professora Anne Caroline de Freitas, sou enfermeira, docente da FAES e resolvi participar dessa jornada porque eu acredito que o processo ensino-aprendizagem ele passa constantemente por mudanças, adaptações e eventos dessa ordem oportunizam uma importante troca de experiência entre nós, professores. O título da minha apresentação são Métodos de Aprendizagem Cooperativa, né? E sempre que eu penso em algum projeto, eu procuro sempre fazer as perguntas onde, como, por quê, para que essas perguntas possam me ajudar na escolha da ferramenta metodológica, né, ou didática. Para esse projeto, nós escolhemos três, que é a sala de aula invertida, né? Pois nesse projeto os alunos que são os sujeitos principais do processo de ensino, desde a parte de elaboração até a parte de explanação do conteúdo. Nesse dia, eles que são os professores, né? A aprendizagem baseada em projetos, né? Porque os assuntos das patologias que vão ser apresentadas, essas apresentações, elas são organizadas de modo a compor um projeto, né? E ele vai tomando proporções que se sobrepõem muito a uma aula convencional. Eles se transformam realmente em projetos que agregam valor à metodologia tradicional. E os assuntos e grupos são sorteados com mais ou menos 2 meses de antecedência para permitir que os alunos possam se preparar com bastante tempo e que eles possam, inclusive, ter nossa orientação para um melhor preparo, visto que o formato é um formato realmente diferente de um seminário comum, como eles são acostumados. E onde, como, porquê, né? Esse projeto ele acontece na disciplina de patologia geral. Normalmente, os cursos da saúde têm essa disciplina no quarto período, né? É uma disciplina que ela vai trabalhar com a parte de doença, então ela vem depois da parte de anatomia, de fisiologia. O aluno já estudou toda a morfologia e o funcionamento normal dos órgãos, e agora ele vai ter esse primeiro contato com doença, processo de instalação de doença. E aí o projeto ele vem na terceira unidade da disciplina, que já vem seguido de 2 unidades com aulas expositivas e dialogadas, né? Sempre com a presença da professora à frente. E aí na terceira unidade é realmente uma unidade que vai ser desenvolvida por eles. A gente divide as turmas ou cursos quando eles pagam concomitante. A gente divide os assuntos e cada grupo fica com um assunto para ser apresentado e eles estão passando exatamente por um processo de desenvolvimento de maturidade, porque eles já estão perdendo um pouco mais aquela timidez do início, já tem mais, né, mais liberdade com a turma, com os professores, eles já estão bem mais desenvoltos para realizar apresentações. A nossa proposta ela é passada para a turma desde o primeiro dia de aula, na apresentação do plano de disciplina. E ainda no decorrer da disciplina, a gente vai orientando esses alunos como é que tem que ser a confecção desses trabalhos. Então, a apresentação dessas doenças tem que ser no formato de explanação lúdico-interativa, né? O aluno tendo que utilizar diferentes recursos didáticos que fogem àquela aula convencional, com a apresentação em PowerPoint, com texto. Então, eles têm que apresentar as doenças através de figuras, através de outras ferramentas acessórias, como, por exemplo, peças anatômicas, é, imagens que eles impressam, que eles façam a impressão colorida, né, com boa resolução, maquetes, desenhos, cenário de apresentação. Basicamente, eles têm que apresentar em um formato diferente, pegar o conteúdo e jogar o conteúdo nesse formato lúdico e que seja o tempo todo interativo com a turma, o restante da turma que está assistindo. O conteúdo tem que ser passado dessa maneira. Então, normalmente, eles fazem essas apresentações através de encenações que mostram, por exemplo, o atendimento que tem que ser realizado para aquela determinada doença. Aí ele mostra esse atendimento através de um cenário, de uma paródia, de uma feira de ciências, apresentações de maquetes, enfim, eles são bastante criativos nesse ponto. Um dos objetivos principais que a gente tem, além de, né, delegar para o aluno essa função de ser o sujeito principal do processo ensino-aprendizagem, é que ele vá trabalhando essas diferentes habilidades. Então, os que têm mais facilidade para falar,
ficam na parte da explanação, os que têm facilidade para confeccionar o material, confeccionam o material através de sua habilidade manual, criativa, enfim, são diversas as habilidades que a gente tenta estimular nos alunos e a gente vê que eles conseguem realmente se superar, né? O resultado que a gente encontra são alunos bem tímidos que conseguem trabalhar algum tipo de habilidade específica e conseguem se mostrar no dia, alunos que não tinham nem muita visibilidade dentro da turma. Aqui são algumas imagens, né? Esse de enfermagem, que foi apresentado agora já no ano de 2019, sobre distúrbios geniturinários. Essa turma, ela usou tanto que eles pediram para que o trabalho fosse apresentado no hall. Então, como a gente pode ver, tem até as mesinhas com os assuntos, né? Em cada mesinha tem uma peça anatômica ou uma imagem de boa resolução, e aí cada aluno é como se fosse uma feirinha de ciências. Cada aluno vai explicando o seu conteúdo ali, utilizando somente essas ferramentas. Essa outra imagem é um cenário que eles montaram de consulta, uma consulta urológica, o paciente que está indo consultar e descobre uma determinada patologia, e aí nessa encenação ficam evidentes coisas importantes do assunto, como a sintomatologia da doença, o tratamento a conduta de tratamento que deve ser conduzida pelo profissional, e aí fica uma forma bem lúdica de se repassar o conteúdo. Esse de nutrição foi um outro muito interessante também dos distúrbios gastrointestinais. Eles fizeram toda uma decoração da sala. Essa parte de organização do espaço físico da apresentação também é uma coisa que eles capricham bastante. Quando a gente chega, eles transformaram completamente as salas de aula, né? Você se sente dentro de um projeto, você passa um turno todo de aula estudando aquele assunto. Normalmente é uma apresentação por dia somente. E essas doenças gastrointestinais eles apresentaram também nesse formato de festa junina, com a linguagem bem popular, adaptada ao período junino. Eles iam discutindo através de paródias e apresentações os distúrbios gastrointestinais. Esse de fisioterapia também foi um outro, né, que teve um ambiente de consultório, um ambiente de festa, onde uma paciente ela adquiria um distúrbio geniturinário por meio de uma relação sexual desprotegida, depois ela foi para o consultório. Toda essa conduta terapêutica que foi tomada de maneira correta foi apresentada em formato de encenação. E essa outra imagem aqui de baixo, aqui no final, eles fizeram tipo um jogo da forca entre os cursos, com perguntas, estourava o balão, perguntas relacionadas ao assunto, e o curso que ganhasse, né, era premiado com chocolate. Esse também foi um outro trabalho muito interessante de farmácia, né, sobre os distúrbios endócrinos. E aí eles colocaram os distúrbios separados por glândula, cada glândula tinha sua mesinha com as imagens coloridas, cada aluno ia trabalhando o assunto dos distúrbios relacionados à glândula. Nesse de farmácia, eles apresentaram ainda uma entrevista que fizeram com um médico do hospital, em um formato de jornal. Tinha a aluna que era apresentadora do jornal, aí mostrava a reportagem gravada com um médico daqui do município de Floriano. Foi muito interessante também. E para finalizar, a experiência do curso de odontologia, né, que eles se fantasiaram como os personagens do Chaves. E aí, inicialmente, eles fizeram uma apresentação dos assuntos relacionados a distúrbio geniturinário masculino separado por mesa. Cada mesinha tinha ou peça anatômica ou cartazes e maquetes confeccionados pelo próprio grupo, e eles iam explicando as doenças relacionadas à próstata e outros órgãos. E aí no final eles fizeram uma atividade tipo de encenação, como se fossem os personagens do Chaves, né? E aí nessa encenação eles iam falando as principais informações que a gente pediu que eles trabalhassem, todos esses assuntos, que é o que são as doenças, as manifestações clínicas, como que é feito o diagnóstico, como é que é feito o tratamento e como é que é feita a prevenção. Então, os principais resultados que a gente sempre encontrou em todos esses formatos que os alunos desenvolvem
né? São alunos trabalhando em equipe, cada um desenvolvendo uma habilidade específica que ele tenha mais afinidade, seja ela a habilidade da criação do formato, seja ela a de explanação, a de humor, a de elaboração de questões para que a turma possa responder a questões relacionadas ao assunto que foram explicados anteriormente, como forma de revisão. Enfim, eles utilizam muito bem a sua criatividade e uma coisa que a gente sempre percebe é que para o aluno conseguir fazer um formato diferente, ele tem que primeiro estudar, depois entender o assunto, para só então ele conseguir formular com conteúdo adequado. E a gente também avalia dentro dos critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são o tempo, a organização, o material que foi utilizado, a explanação e o conteúdo, essa adequabilidade do conteúdo relacionado à referência bibliográfica que a gente indica. E eles, até hoje, todas as turmas que já apresentaram, já tem 2 anos que a gente conduz essa disciplina nesse formato, eles sempre conseguem apresentar o conteúdo baseado na literatura que a gente referencia. Então, o aluno ele só consegue fazer esse formato se ele compreender bem o assunto e tem sido um formato que a cada ano tem sido mais satisfatório. Como os trabalhos são muito bonitos, eles vão pegando a fama dentro da faculdade, dentro dos cursos, e os alunos eles vão sempre tendo esse sentimento de se desafiar e de se superar, o que, na minha opinião, é muito importante, porque a cada vez que ele tenta se superar em relação à turma anterior, ele produz coisas mais bonitas e o aprendizado também de quem está assistindo é satisfatório. Gostaria de agradecer e essa é a experiência que eu tenho hoje para passar.